Bom, pensando em participação e pensando nos dilemas da participação no Brasil, né, acho que tem um ponto importante, que é a questão da institucionalização, né? A participação institucional, ela foi prevista na Constituição de 88, a partir daquele momento, né? Talvez um pouco antes, mas a partir daquele momento há uma indicação, né, do marco legal, o principal marco legal do país, de que as políticas públicas, enfim, as decisões governamentais deveriam ser tomadas com participação, né, a partir num contexto de relação do Estado com a sociedade civil. No entanto, o que a gente foi percebendo ao longo dos anos, né, é que essa participação da sociedade civil, ela dificilmente chega às instâncias de tomada de decisão efetiva, né, de decisão política. Isso, em parte, ocorre porque é da natureza do poder político que ele acabe sendo mais concentrador do que dispersor, né? Então, isso não é uma particularidade do Brasil, acho que isso é uma questão mais ampla da questão do poder político, né? Agora, isso acabou levando a uma situação difícil, porque, se em parte há previsão legal dessa participação, em forma de conselhos, em forma de audiências públicas, mais recentemente, embora não haja uma previsão legal, a não ser em alguns setores de políticas públicas, as conferências também, né? No entanto, o Estado acabou não se preparando para tornar essa participação algo possível de ser feito e algo articulado às tomadas de decisão, né? Então, uma grande parte, digamos, da frustração da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos cidadãos de maneira geral, que tentam participar, tentam influenciar nas políticas públicas, nas decisões governamentais, ela acaba se dando porque, me parece, para além da questão do poder político e da concentração do poder político, há também uma dificuldade do próprio Estado se reorganizar, né, se preparar para acolher essas formas de participação cidadã, né? E quando a gente tem um contexto de poderes, né, na República Brasileira, né, os três, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e ali se relacionando, né, a situação da participação da sociedade civil, ela fica muito prejudicada, né? Quer dizer, os governos tentam sobreviver, os executivos tentam sobreviver, tentam estabelecer relações com o Legislativo, tentam também prestar contas ao Judiciário, e a parte, digamos, da participação cidadã, a relação mais direta com os cidadãos, ela acaba se enfraquecendo, né? E talvez não seja por acaso que a iniciativa mais robusta, né, sobre uma institucionalização, né, uma preparação do Estado para essa participação, tenha sofrido tantas resistências como foi o caso do Sistema Nacional de Participação Social, ali em 2014, né, quando aparece a questão do decreto sobre o Sistema Nacional de Participação Social, a Política Nacional de Participação Social, e aí há uma resistência muito grande. É claro que tinha um contexto político muito claro de enfraquecimento do governo Dilma naquele momento, mas acho que ela expressa também o quanto os poderes da República acabam sendo muito refratários, né, à participação prevista na Constituição, mas que ela acaba não se dando da maneira como a gente, enfim, esperaria, né? Acho que tem uma outra questão importante também, que vale a pena a gente conversar, que é sobre também institucionalização, mas aí pensando a questão dos movimentos sociais, né? A gente teve uma redemocratização que se deu e com o surgimento, né, com o aparecimento de movimentos muito fortes, né, movimentos de base, movimentos relacionados a movimentos populares, realmente, né, nas periferias das grandes cidades, no interior do Brasil, e assim por diante. Isso foi muito forte no final dos anos 70, ao longo dos anos 80 e também nos anos 90, mas sobretudo com a chegada do PT ao governo federal, que é
talvez, né, acho que certamente o partido em que os movimentos sociais têm maior participação interna, né, isso acabou fazendo com que essa vitória eleitoral se transformasse também, de certo modo, numa maneira mais forte, né? Não que isso já não acontecesse, né? E também sem dizer que a institucionalização dos movimentos sociais é apenas isso, né? Mas o fato da chegada do PT ao governo federal e essa chegada que trouxe também o movimento sindical fortemente, né? E uma grande parte dos movimentos sociais dessa base de apoio do PT fizeram com que os movimentos se institucionalizassem fortemente, né? Então há também um dilema, digamos assim, né, grande, né, relativo a isso, né, e uma parte da nossa literatura, dos colegas que trabalham sobre esse tema, acabam relacionando essa situação política muito difícil que nós temos vivido hoje, o ascenso de movimentos mais conservadores, até de corte mais radicalmente próximos, digamos, de um proto-fascismo, né? Embora acho que esse termo é muito forte, mas uma parte dos colegas avaliam que isso se dá por um certo vazio, né, dos movimentos sociais, por conta dessa institucionalização que se deu nos últimos 15 anos, né? Esse é um dilema porque, na verdade, os movimentos sociais eles pretendem também ser protagonistas, né? Lutam por políticas públicas nos seus setores, né? E quando há uma oportunidade de que eles possam fazer parte de um governo, né? Em geral, eles tentam efetivar essas políticas e isso não se faz sem que haja algum tipo de entrada, algum tipo de institucionalização desses movimentos, né? Então é uma questão difícil de se solucionar, porque também os governos não são eternos, né? E aí quando os governos mais simpáticos, né, mais relacionados aos movimentos sociais terminam, fica um certo vazio existencial, né? E acho que esse é um dilema interessante para a gente pensar também política, democracia, regime político no Brasil.